Boa tarde! Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Minha xará, Valéria e Valéria. Valéria, hoje a dupla perfeita, Valéria e Valéria. E aí, tudo bem? Que satisfação estar aqui no seu perfil, Nossa, gente. Eu que digo, obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Demais. Que bom. Inclusive, Valéria, antes de você falar, eu queria deixar claro, gente, que olha, nós não somos amizade só de rede social, não, viu? Já nos conhecemos pessoalmente, ela já me visitou no meu escritório, então a minha satisfação é imensa de estar aqui, Valéria. Você sabe que você é muito querida, tenho um carinho muito especial por você. Que bom. Eu só estou aguardando essa pandemia acabar para fazer as minhas viagens, porque, nossa, 2019 viajei tanto, a trabalho, a palestra, a cursos, congressos, né? E essa pandemia limitou um pouco a gente, mas assim que finalizar, estou pegando voo para Brasília para tomar o nosso café. Pode vir, porque agora eu já mudei de escritório, agora você vai conhecer um novo. Faço questão. Que bom, muito bom. Eu estava aqui falando com o pessoal que está entrando, que a live de hoje faz parte do projeto Direito Previdenciário e o Direito Trabalhista, né, que é o projeto Interlocuções entre esses dois ramos, porque eu considero a importância, muito importante, o direito do trabalho para o direito previdenciário. Eu costumo dizer que os dois andam sempre lado a lado. Um depende do outro e vice-versa. É difícil a gente pensar no previdenciário e falar, nossa, não sei nada trabalhista. Ou advogado trabalhista, não gosto de direito previdenciário. Eu até concordo com aquela fala assim, necessariamente você não precisa ser especialista no previdenciário. Mas o que é de comum, o advogado trabalhista, ele tem que saber, né, doutora? Tem que saber, sim. Eu arrisco dizer o seguinte, se eu tiver que escolher entre trabalhista e previdenciário, certamente eu escolho o previdenciário. Inclusive, o meu ex-sócio, né? Ele é expert em direito trabalhista. Então, casava muito, né? Essa conexão entre nós. Eu tinha a minha expertise, tenho a minha expertise em direito previdenciário e ele em trabalhista. Sempre dava muito certo isso. Porque uma coisa leva a outra. É como você falou. É interdisciplinar, né? Não são áreas estanques, muito pelo contrário, elas o tempo inteiro estão ali se esbarrando, né? E é justamente sobre isso que a gente veio falar hoje, né? Um assunto tão importante, tão relevante, que eu até agradeço, porque eu dei uma estudada sobre o assunto, achei super interessante, e olha, gente, tá imperdível. Inclusive, Valéria, eu não gosto de participar de live porque não tem coração na tela. Gente, cadê os corações? Verdade, cadê os corações? Meu Deus, vamos chamar gente para essa live. São assuntos muito importantes. Temos que chamar, gente. É um assunto muito importante e a gente vê assim, é o que a doutora falou, né? Que o bom foi que você teve um parceiro, né? Teve um advogado que fazia trabalhista, que tinha expertise na área trabalhista, e a doutora Valéria Guimarães é esperta e tem uma expertise aí muito boa no direito previdenciário, está aí sempre debatendo esse assunto, comentando aí nas suas lives também. Advoga há um bom tempo, né, doutora? Então, assim... Eu nem me apresentei, né, gente? Aquela que acha que todo mundo conhece, não é assim. Meu nome é Valéria Guimarães, eu sou especialista em direito previdenciário, tá? Eu atuo já há algum tempo em direito previdenciário, mas não só atuo no direito previdenciário, assim, já atuo em várias outras áreas. Direito de família, civil, trabalhista, criminal, né? Mas hoje, assim, especialmente meu coração é previdenciário, não tem jeito. E aí foi através do previdenciário que eu conheci, né, a doutora Valéria, que tive a honra de conhecê-la pessoalmente lá no escritório. Foi, na verdade, o previdenciário que fez essa ligação entre nós aí. Sou muito grata por isso. Eu costumo dizer que o previdenciário une tanta gente, né? A gente se inclui no previdenciário, a gente tem essa harmonia, né, entre os colegas que fazem a mesma área. Eu imagino, Valéria, que seja porque a nossa profissão tem um viés social muito grande e é uma advocacia muito humanizada. Então, a gente acaba transferindo isso para as nossas relações profissionais mesmo, né? Verdade. Lá no meu perfil, por exemplo, gente, eu lanço desafios, comecei a lançar desafios agora para os previdenciaristas, criei grupo no Telegram, então a gente é muito unido e eu acho isso muito legal.
Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ah, concorrentes, na verdade, quanto mais unidos, mais fortes nós somos, né? E o previdenciarista, ele entende muito bem isso. Eu fico muito feliz com isso, inclusive. E aproveitar, né, para parabenizar todo mundo aí pelo Dia do Advogado. Parabéns para nós, né? Temos muito que comemorar. Bom. Parabéns para todos. E aí, tá chegando o coração, doutora? Gente, vamos lá? Já que chegou o coração, querida. Vamos à primeira pergunta. Vamos lá. Doutora, o que significa, quais são as provas que um processo trabalhista ele pode influenciar no direito previdenciário? O que seriam essas provas? Na verdade, o que acontece? Inclusive, Valéria, você pode ficar à vontade para acrescentar, você até mais do que eu sabe muito sobre esse assunto. É importante a gente colocar o seguinte, assim, quando a gente começa a fazer um planejamento previdenciário, né? A gente vai olhar toda a documentação daquele cliente, a gente chega à conclusão de que existem alguns vínculos ali que ainda não estão no CNIS, né? Mas que foram reconhecidos via justiça trabalhista. Muitas vezes a gente chega a essa conclusão, né? E querendo ou não, às vezes a gente chega sozinho a essa conclusão, porque nem o próprio segurado tem noção da importância dessa informação. Ele acha que só o fato de ter sido reconhecido lá na Justiça Trabalhista, isso vai automaticamente para o CNIS, por exemplo, né? E aí, partindo disso, a gente já começa a entender a importância desses processos trabalhistas para o previdenciário. Por quê? Porque lá no processo trabalhista, a gente tem GFIP juntada, a gente tem uma série de provas ali, né, que comprovam insalubridade, né, vínculos empregatícios. A gente estava comentando mais cedo, nós duas aqui, as duas Valérias, estávamos comentando até que muitas vezes o processo trabalhista, ele pode dar ensejo a concessão de um benefício, né? Porque muitas vezes a pessoa chega à conclusão de que, não, ela não tinha qualidade de segurado para poder pedir. E aí, tendo acesso ao processo trabalhista, você chega à conclusão de que, reconhecido aquele vínculo, reconhece-se a qualidade de segurado também. Então, é de suma importância para a gente conseguir unir essas informações e conseguir o que faltava ali no processo previdenciário, né? Então, tem aí, eu coloquei aqui os fatos geradores de contribuições sociais, o vínculo empregatício em si, as GFIPs, os comprovantes da insalubridade em si. Às vezes você consegue reconhecer uma aposentadoria especial, né? A concessão de uma aposentadoria especial por conta dos documentos que estão lá no processo trabalhista. Eu costumo dizer assim, eu faço trabalhista, eu vim do trabalhista, né? Eu milito, doutora. Eu milito no campo social, assim, há algum tempinho, uma pessoa novinha. Mas Super, querida. Tem décadas que eu faço trabalhista e previdenciário. O previdenciário me roubou, né? E aí o que acontece? O que eu acho bacana, eu fiz um curso até para um recém-formado de meu primeiro cliente, né? O que acontece? É muito bom perguntar ao trabalhador, ao seu cliente, ao segurado, se ele já teve algum processo trabalhista. É verdade. E aí, às vezes, a pessoa no atendimento, a pessoa esquece dessas perguntas. É verdade. E aí foi o que a doutora falou. Às vezes, a pessoa acha que não tem direito a uma pensão por morte, o marido faleceu, ela acha que não tem direito, porque o INSS falou, olha, seu marido não era segurado, então a senhora não tem direito porque seu marido não era segurado. E muitas vezes, o processo trabalhista que ele ingressou pode fazer com que ela receba a pensão por morte do falecido. Então, olha aí a importância. Isso é importante. E também tem o detalhe, que eu sempre faço, tem gente que fala assim, doutora, o cliente falou que não tem processo trabalhista. Aí eu brinco, como assim não tem? Qual a idade dele? 50. Se tem 50, tem. Tem. Impossível que o sindicato da classe dele não ingressou com a ação trabalhista. Você imagina um soldador falar que não, doutora, não tem ação trabalhista. Aí o que eu faço? Olha, procura o seu sindicato, dá seu nome, talvez se eles mudam muito de endereço, né? Talvez o sindicato não conseguiu contactá-lo para falar que tinha uma ação coletiva. Mas se naquela ação coletiva que o sindicato ingressou, existem parcelas de naturezas salariais, já vai para o previdenciário. Já vale demais. Já vale demais.
Porque tem Então, assim, diferença. eu costumo dizer que, inclusive, essa é uma importante etapa do planejamento previdenciário, né? Tanto do segurado quanto dos dependentes, né? Ali na possível pensão por morte. É um fato que a gente precisa se atentar, porque senão a gente acaba negligenciando o direito do segurado ou dos dependentes, né? Assim, você pensar, é uma questão que você pode deixar passar batido, mas não pode, é de suma importância. Às vezes muda ali totalmente a vida, né, daquela pessoa, concedendo ou não um benefício. Então, é realmente um ponto muito importante. E ainda mais agora, né, doutora, com essa questão aí dos processos serem incinerados na Justiça do Trabalho, Também, né? aí nós temos essa questão. O que acontece? Doutora Fabiana entrou aí. Doutora Fabiana é uma advogada querida aqui, doutora Valéria, que você Seja vai ter prazer de bem-vinda. conhecê-la. Ela é muito Ah, com boa. certeza, quero demais. É uma militante aí no direito previdenciário. Que legal. Então, Valéria, o que acontece, né? A gente fica preocupado com as provas, né? Porque a gente sempre luta para a gente conseguir o quê? O advogado, o melhor benefício. E para você conseguir o melhor benefício, tem que fazer um planejamento, um atendimento exemplar, um atendimento que você não esqueça nada, porque uma pergunta não feita pode resultar num sucesso de uma ação. Então, isso é complicado para o advogado previdenciarista, né? Sem E dúvida. aí a gente entra naquele dilema. E os processos trabalhistas? Eles ficam ad eterno? Eles são incinerados? Como fica essa história? E aí a gente tem esse problema que é seríssimo. Como a Justiça do Trabalho pode incinerar os processos trabalhistas que nesse processo tem trocentas provas para o direito previdenciário? Pois é, gente. Então, existe aí essa questão, né, de que os processos trabalhistas, após o trânsito em julgado, dentro de 5 anos, eles podem ser incinerados, ou seja, destruídos, né? Sumirão do mapa. E aí a gente fica pensando o seguinte: e as revisões? E se eu quiser entrar com uma revisão? E se eu quiser ter acesso àquele processo trabalhista para poder, através daquela documentação do processo trabalhista, poder ter êxito na revisão de um benefício do meu segurado, por exemplo? Não vou conseguir, porque o prazo da revisão é decadencial, né? Sim. E aí, após o trânsito em julgado do processo trabalhista, vai haver aí a incineração desse processo. Ou seja, eu vou perder todas as provas, absolutamente todas as provas. E aí, o reconhecimento daquele vínculo, como é que vai ficar isso? A gente sabe que existem aí os processos judiciais eletrônicos, né? Muitos vão entrar nessa questão de ficar armazenado em meio eletrônico, mas tem muitos que são físicos. E aí a gente simplesmente fica calado e negligencia o direito do nosso segurado, né? É um caso a se pensar. Inclusive, Valéria, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação de vocês. Vocês oficiaram, né, o tribunal aí no Espírito Santo. Conta pra gente como é que funcionou. Na verdade, o que acontece? Os processos, eles são incinerados, é uma lei antiga. Depois, quem quiser, eu mando também no direct. Depois do processo transjulgado, o tribunal, o TRT, ele notifica os advogados para que eles tenham acesso ao processo. Ou seja, é comunicado aos advogados que os processos da lista de tal a tal vão ser incinerados. Tipo assim, processo 2012 até meio 2014. Que através das publicações, né? Através de publicações, no diário. E aí o advogado que tem interesse, ele vai fazer o quê? Ele tira a cópia ou avisa o cliente. Mas como eu entendo, doutora Valéria, eu acho que aí entra uma grande questão nossa. O nosso estatuto, ele diz o que pra gente? Que a gente tem a obrigação de prestar conta ao nosso cliente. E o que é essa prestação de contas? É esclarecer sobre tudo, é sobre o processo. E uma das perguntas, e uma da prestação de contas que o advogado de reclamante precisa fazer para o seu cliente é perguntar o quê? O senhor quer cópia de todo o seu processo trabalhista? Verdade. E cópia ainda com um servidor reconhecendo. Exatamente. Dizendo que as cópias confere.
Sim, Por porque quê? senão não vai Também ter valor. porque se ele for incinerado e você tiver a cópia simples sem o carimbo do servidor, também não vai servir para muita coisa, né? Não vai servir para nada, né? Perfeito. No previdenciário. Aí o que eu Exatamente. falo? Tem colegas que, jovem advogado, pergunta assim, mas doutora, o cliente não quer o processo porque o cliente não tem como nem pagar. Ok, faça a sua parte, porque nós temos que cumprir o nosso dever profissional. E até porque nós temos o quê? A responsabilidade civil, uma ação de responsabilidade civil. Exatamente. Até porque, assim, Valéria, Né? o nosso dever é orientar o cliente, né? A gente, inclusive, pode falar sobre as consequências dele não ter a cópia desse processo. E eu vou além. Caso ele de fato não queira, fale que isso é bobagem, faz ele assinar um termo. Isso. E coloca ali, arquiva na pastinha dele para você não ter problemas futuros. Porque se porventura ele for precisar dos dados desse processo e ele já estiver incinerado, a primeira pessoa que ele vai procurar vai ser você. Certeza. Eu costumo dizer, a doutora Natália Lézio está mandando beijo pra gente. Um beijo, Nath. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou a mania da assinatura. Eu pego tudo. O cliente a perícia do cliente foi marcada. Ele é comunicado, ele assina. Audiência, ele é comunicado, ele assina. Tudo ele assina. Por quê? Doutora, não quero cópia do processo trabalhista. Sem problemas. Mas você assina esse documento aqui que você não está querendo cópia do seu processo trabalhista. Para que no futuro não me venham com uma ação de responsabilidade civil. Então, e sabe que muitas vezes... Eu tomo esse cuidado. Perfeito, perfeito. Perfeita colocação. E muitas vezes o que acontece? Principalmente os jovens advogados, eles começam e eles não têm exatamente ideia de quais vão ser as consequências, né? Normalmente a gente só sabe como agir quando a gente passa pela situação. Mas nesse caso, gente, ouçam o que a gente está falando, não cheguem a passar pela situação, né? De ser réu aí numa ação de responsabilidade civil. A gente pode evitar isso com esses cuidados. Por exemplo, Valéria, você falou que põe para assinar tudo. Eu também ponho, eu tenho essa mania. Eu tenho ali termo para tudo. O cliente quer pedir o benefício de pensão por morte com tutela de urgência. Ok, se eu quero a tutela de urgência, pode acontecer isso, isso e isso. O senhor pode, inclusive, ter que devolver os valores recebidos. Então, assine aqui, por favor. Aí, precisei ficar com um documento. Normalmente eu não fico com o documento original do cliente, mas vamos supor que eu precise ficar. Eu assino, sabe por quê? Lá no início, o cliente... E a gente lida com muito idoso, eles esquecem as coisas. Eles esquecem. Aí ele vira para você e fala assim, eu deixei meu documento com você. Deixei, sim. E Gente, eu já passei cada aperta, passa demais. Então, não passem por isso. Eu sei que dá um pouco mais de trabalho, e que é muito mais cômodo a gente ir resolvendo as coisas sem formalizar. Mas as consequências depois são as piores que vocês puderem imaginar. Então, sigam essa dica da doutora Valéria. Vai por nós. Eu falo, gente, essa dica é de ouro. A Fabiana tá falando aí, o cliente assinar. Ela também faz isso, a prestação de conta. Até o termo de renúncia à prestação de contas. Prestação de contas é maravilhoso, Fabiana, é maravilhoso. Eu levo essa dica para vida. Recebeu tudo ali, eu faço um dossiezinho, tiro todos os relatórios, os extratos dos recebimentos, RPV, tudo bonitinho. Faço a prestação de contas, coloco ele para assinar e arquivo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Então, nós, como advogados, a gente tem que tomar esses cuidados. E nessa questão aqui dos processos, então, nem se fala, gente. Nem se fala. Porque aí também caberia também... Você imagina, doutora Valéria, eu tô com um processo trabalhista, um cliente meu, tá? Que aí você atende esse cliente seu lá no seu escritório, ainda mais que o direito previdenciário dá essa responsabilidade, né? Porque a gente pode advogar em todo Brasil. Já encontro um monte de problemas ali. Né? Então, eu posso ter um cliente aqui em Vitória, trabalhista, e a doutora Valéria, lá em Brasília, pegar um previdenciário que ele vai falar o que para ela? Olha, eu tive uma ação trabalhista com a doutora Valéria Fundão, lá em Vitória. E o processo reconheceu várias parcelas de natureza, salariais, eu pedi hora extra. Lógico que ele ia falar esse termo técnico, mas ele ia falar... lá eu ganhei, doutora, hora extra, ganhei salubridade, ganhei um monte de coisa.
Aí a doutora Valéria Guimarães, que já sabe que o benefício dele pode ser majorado com a ação trabalhista, vai fazer o quê? Vamos ingressar, então, com uma ação de revisão mediante ação trabalhista. Vou ligar para uma colega, vou fazer uma parceria para pegar o processo trabalhista lá, se for físico, porque hoje nós estamos com processo no PJE e alguns processos físicos estão migrando. Aí, para o meu dissabor, o que eu vou ter no futuro, se eu não tiver entregue nada para ele? Aí a doutora Valéria Guimarães chega, contrata um correspondente de Vitória. Ah, tira a cópia para mim do processo, assim, 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 capa a capa. Aí o advogado correspondente, doutora Valéria Guimarães, esse processo foi incinerado. E as cópias que a senhora precisa não tem mais como. Não, o pior, Valéria, sabe o que é? Esse processo foi incinerado há 15 dias, doutora. Foi incinerado há 15 dias. Meu Deus. Doutora... Não, gente. Aí, o que o cliente pode chegar para a doutora Valéria e perguntar? Doutora Valéria Guimarães, lá em Brasília. Epa, epa. A doutora Como Valéria assim foi incinerado? não me avisou nada disso. Eu posso colocar uma ação na justiça contra ela, doutora? Então, é esse que é o perigo. Né? A gente sabe que os danos morais, olha os danos que ele vai ter. Imagina uma ação trabalhista que eu fiz em Vitória, a doutora Valéria Guimarães, em Brasília, tem esse mesmo cliente lá, que a doutora Valéria, quando manda fazer os cálculos, constata o quê? Olha, seu benefício com a ação trabalhista, se não fosse incinerada, ele ia majorar de 1.000 para 1.500. Olha só, olha gente. O prejuízo que a falta de um processo, a cópia, pode causar. Faz muita diferença. Você tá doido. Aí, quando a doutora Valéria Guimarães me ligar, oi, doutora Valéria, tudo bem? Não, doutora, tranquilo. Estou mandando para a senhora, inclusive, o termo que ele assinou, que ele não queria o processo trabalhista. Estou mandando ele se clarear a mente dele. Aí, doutora Valéria vai fazer o quê? Tá livre, olha, tá tranquilo. Infelizmente, o senhor não tem nem direito de entrar com a ação contra a colega, porque o senhor não quis o processo trabalhista. O senhor então, abriu mão. Essa é a importância. Essa é a importância de ter o processo trabalhista, de ter cópia desse processo. Exatamente. E aí, gente? E assim, e a responsabilidade, como você bem colocou, mas por que o advogado tem que responder? Gente, é porque nós detemos o conhecimento, né? Sim. O conhecimento em relação às consequências da falta desses documentos. Então, não tem como a gente simplesmente dizer, olha, você não quis, enfim, a gente tem que orientar o cliente nesse sentido. Eu não tenho dinheiro, doutora, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, olha, mas é importante por conta disso, por conta daquilo. O senhor tem que tirar, né? Faz uma forcinha e tira. Então, não, assim, a gente precisa pensar no dia de amanhã. Para o nosso cliente também. Para o nosso cliente. Até pensando no melhor para o nosso cliente. Nem a gente advoga para isso. E quando você falou em pensar o melhor, a gente pensa naqueles acordos trabalhistas que acontece. Muitas vezes o advogado trabalhista, ninguém pode falar que não conhece a lei, né, doutora? E o advogado trabalhista, o que ele faz? Do reclamante junto no acordo com o advogado da empresa. Vão colocar tudo em parcela indenizatória. Poder fazer isso, gente? Pode, sem problemas. Desde que seu cliente sabe a consequência disso. Porque quando ele te deu uma procuração, ele falou o quê? Doutora, eu estou nas suas mãos. Faça o melhor, porque de direito eu não entendo. Quem entende é a doutora. Aí o advogado trabalhista, na audiência, chega e faz o quê? Vamos fazer um acordo, então? O acordo verba indenizatória. Refletiu no benefício dele no futuro? Vai contar para a aposentadoria dele no futuro? Não vai. Eu não sou contra. Eu falei assim, gente, eu sou conhecida aqui em Vitória como a advogada que não gosta de acordo. Eu realmente não gosto de acordo na seara trabalhista, porque eu sei das consequências que pode ter no previdenciário. Exatamente. Às vezes nem o próprio cliente, né, Valéria? Ele aceita. Na hora da audiência, ele fala, não, doutora, mas eu quero fazer um acordo, doutora. Tá bom, acordo. Aí você vira para ele e fala, não, calma aí, quem sabe sou eu, espera. Isso. Aí, o que eu faço? Porque eu sou igual a doutora Valéria Guimarães, e nós temos o mesmo nome, somos iguais nesse ponto. Termo. Na audiência do trabalho, se eu estiver fazendo audiência e o cliente falar isso, doutora Valéria, sem problemas, chamex, escreva caneta. Foi informado dos prejuízos na seara previdenciária, na possível aposentadoria, etc, etc. Assina. Isso eu falo alto
na audiência para todo mundo. Mas isso é muito importante, gente. Porque E, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, Valéria, isso é exceção. Profissionais com esse nível de cuidado são exceção, infelizmente. tem que ser. Porque a gente se preocupa com o seguinte, você trabalha, o advogado, nós somos autônomos, né? Profissionais liberais, a gente trabalha uma vida e conquista nossos bens materiais. Exatamente. E aí, uma ação de responsabilidade civil pode tirar o que você trabalhou uma vida. Então, por isso que eu sou a neurótica mesmo do... Mas tá certa, pego tudo você tá certíssimo. E quando a gente acostuma, é uma ida sem volta. É uma ida sem volta. É uma ida sem volta. Esses dias eu estava no escritório e o juiz me notificou porque o meu cliente faltou. Não, doutora, porque o seu cliente, é assim que eles fazem, faltou a perícia. Eu rapidinho peguei o documento que ele assinou, excelência, ele foi avisado pelo escritório. Então, assim, tô livre. Agora, você imagina, a justiça, a gente tem responsabilidade com o nosso cliente. E os juízes, eles podem inquirir você o seguinte, doutora, você realmente avisou? Aí, se você não tem papel, você faz o quê? Ah, minha secretária avisou por telefone. Não vale, doutora. Eu quero a prova. Senão, eu posso mandar um ofício para a OAB. Por negligência, doutora. Você já imaginou? Você já imaginou? Por conta disso? Então, a gente tem que se respaldar, né? Muitas vezes a gente cuida do direito do cliente, cuida para nos respaldar também, né? É uma via de mão dupla ali. E é aquela história, né, Valéria? A gente advoga hoje, mas muitos das consequências da nossa advocacia, das nossas ações de hoje, aparecem só amanhã. Só amanhã. Né? Eu, por exemplo, sou ainda, como diz o outro, baby prep, né? Tô em 8 anos de advocacia, vou para o 9º ano de advocacia. Mas, gente, tem coisas que eu fiz no início da advocacia que estão reverberando agora. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade. Tanto que você pensar que a responsabilidade no nosso ofício dobra, porque é mais, sabe? Eu penso assim, então, eu vejo o seu cuidado, Valéria, eu vejo o seu cuidado até nos seus cursos. Eu vejo seus roteiros de curso, acompanho colegas. Você vê que a gente faz tudo tintim por tintim. Isso. Né? Na verdade, os seus cursos, você dá o pulo do gato, né, doutora? Você não esconde. A gente pega pela mão. A gente pega pela mão e leva. Você pega pela mão. E eu vejo também nos seus cursos isso, que você faz um checklist bacana para os seus alunos. E isso é importante. Você, na verdade, está ensinando eles a advogar corretamente, porque, na realidade, a gente já levou tanta pancada. Eu costumo dizer bem assim. Às vezes, quando eu dou curso, o cliente fala bem assim, não, doutora, a senhora é tão, assim, cuidadosa com essas coisas. Por quê? Eu falo pelas pancadas que a gente leva na vida. Experiência. Exatamente, Valéria. E sabe uma coisa que eu penso, assim? Em relação, até nesse contexto do Dia do Advogado e tudo mais, eu queria também deixar isso registrado aqui, para a gente depois voltar para essa história dos processos incinerados. Gente, muitas vezes, como a Valéria falou, você dá o pulo do gato, você coloca o tintim por tintim, você não guarda informação. Eu acho que tem que ser por aí, sabe por quê? Porque a gente tem que entender que nós somos uma classe. A gente precisa se valorizar enquanto classe. Não sou só eu, a Valéria Guimarães, ou só a Valéria Fundão que tem o seu valor. A gente precisa se valorizar enquanto classe para a gente crescer, sabe? Para a gente poder se fortalecer, Valéria. Porque a gente vê muito por aí advogado na concorrência desleal, sabe? Um não ajuda o outro. Gente, isso não nos faz crescer. Muita gente critica, né, os médicos, a classe médica, porque diz que eles são muito corporativistas e tudo mais. Eles são, na verdade, muito unidos. Eu acho que falta muito isso na advocacia. Então, quando eu me proponho a dar um curso de direito previdenciário, em que eu passo todas as informações que eu puder ali, de acordo com o meu conhecimento, eu vou estar, né, de alguma forma contribuindo para enriquecer a minha classe. E vou ser beneficiado com isso também. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer aqui nessa live também, né? Porque esse assunto que você trouxe e que vem trazendo aí nessas semanas de live que você vem fazendo,
são enriquecedores, são assuntos que quase ninguém aborda e que muitas vezes passam batido. Entendeu? Verdade. Eu tenho uma grande preocupação com esses dois ramos. O direito tributário também me deixa também preocupada, porque os advogados muitas vezes desconhecem o que um acidente de trabalho pode ocasionar para uma empresa aumentar o SAT. E o que é aumentar o SAT e o FAP? É uma coisa tão assim absurda esse aumento. E que tem totalmente ligação, né? Entre o direito previdenciário, direito tributário, né? Ali o previdenciário empresarial tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente vê assim, advogados às vezes uma dificuldade. Doutor, tem acordo? Que acordo esse doutor? Foi um acidente de trabalho, perdas, entendeu? Qual tipo de acordo? Aí, numa audiência, às vezes tem advogado que chega com um acordo tão baixo que eu olho assim e falo assim... Você fala, não, tá de brincadeira. Você sabe quanto vai o FAP da empresa? Quanto vai aumentar? Ele pode quadriplicar. Então, assim, essas noções, por isso eu falo, gente, a importância de saber o direito previdenciário e o trabalhista. E eu digo além, o tributário. Óbvio que eu e a doutora Valéria Guimarães, a gente sabe que é desumano um ser humano saber de tudo, o advogado saber trabalhista, previdenciário, saber tudo. Para vocês terem uma ideia, né, doutora? O previdenciário, a gente dorme e acorda com uma portaria. Nossa. É a vida toda assim. A gente fica estudando. Desde que eu decidi ser previdenciarista, eu já não tinha vida. Agora não tem. A gente não tem, porque a gente acompanha o direito previdenciário, tudo muda no direito previdenciário. É uma legislação que vai mudando constante. Nós temos decretos, nós temos IN, soluções normativas, nós temos portarias aí, tem muita coisa mudando e a gente tem que afinalar tudo. E aí, o direito trabalhista, o advogado trabalhista, não é que eu exijo, eu domino as duas áreas porque eu comecei no direito trabalhista e amo os dois. Mas assim, essa sua abordagem sobre as interlocuções é que é muito interessante. Porque assim, a gente pode até não dominar as três áreas, mas a gente pode entender sobre essas interlocuções, sobre essas ligações que as áreas têm, justamente para a gente não prejudicar os clientes nesse sentido, né? Nesse sentido, é verdade. E aí a gente pensa o seguinte também, que o advogado previdenciarista, nós militamos no Brasil todo, né, doutora? Exatamente. E aqui tem parceria, gente. É o que a doutora Valéria Guimarães falou. Nós somos unidos. A área previdenciária, a gente não tem esse negócio de concorrência, não. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Gente, ó, eu tenho parceiros no Brasil inteiro. Gente que tem o cliente previdenciário, mas não tem a expertise, por exemplo. Aí vem, faz a parceria comigo, né? Tem a questão tributária. Por exemplo, se eu preciso de resolver uma questão tributária, eu não tenho expertise suficiente para resolver aquilo, eu vou procurar um tributarista para fazer a parceria. A gente tem que se preparar nesse sentido. Por quê? Porque aí você entrega um serviço de qualidade para o cliente. Sim. Né? Você entrega um serviço de qualidade, você aprende a fazer aquilo a partir da parceria e todo mundo ganha. O problema é quando você arrisca, né? São áreas que você não pode arriscar. Previdenciário, trabalhista, tributário. Não tem como se aventurar. Não tem como se aventurar. Porque certamente o mais prejudicado vai ser o segurado. Não é justo. Porque a gente está falando aí de anos de trabalho, né? A gente está falando de doenças incapacitantes. A gente está falando de direitos sociais. Então, a gente não pode simplesmente fazer de qualquer jeito, né? Tem que se ater aos detalhes. Eu costumo dizer que direito previdenciário são feito detalhes. de detalhes. Exatamente. Quando eu contrato advogado no escritório, aliás, estou até com aberto inscrições aí, gente, para advogados associados lá no meu escritório. Mandar currículo, gente. Quando eu contrato advogado no escritório, a primeira coisa que eu falo com um advogado você gosta de estudar? Porque o previdenciário é estudar todos os dias. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Entendeu? Exatamente. O doutor Alisson, ele é meu braço direito no escritório, né? Trabalha junto comigo, inclusive ele foi meu aluno. E eu pego muito no pé dele, mas coitado também, né? Porque assim, eu dou vários cursos, eu quero que ele assista todos os cursos que eu dei. Eu falo pra ele, ó, o ônus e o bônus. O ônus é que você vai ter que assistir todos os cursos, se vira pra assistir. O bônus é que você vai poder assistir os cursos sem ter que pagar por todos, né? Isso, vai ficar um advogado
bem experiente na área Eu sempre previdenciária. falo para ele, eu falo, Professora boa. aproveita, viu? Pode deixar que É. quando eu abrir também lá, gente, eu vou avisar para vocês aqui, mas vou ter que assistir todos os cursos. Todos os cursos. Assistir todas as lives, né, Valéria? Isso é bom. Eu fiz um canto lá no escritório que eu chamo assim, é o cantinho do estudo. Nossa, que O maravilha. que eu fiz, doutora? A gente sabe que às vezes a pessoa não tem tempo de estudar em casa, ou às vezes não tem um espaço em casa para estudar. Então, eu tiro em 15 dias, todo mundo tem que fazer um curso online, porque antigamente eu tinha uma birra com online, mas hoje não tem nada com Agora online. acostumou, né? Antigamente eu só fazia cursos presenciais. Me aderi ao online, estou aprendendo muito no online. Eu acho que o curso online a gente tem que ter mais dedicação, mas a gente aprende muito. Muito bom. Otimiza tempo também, ainda mais agora com essa pandemia, né? Isso aí. Mas, doutora, voltando ao assunto, em questão, o que a doutora tem que falar do prazo? A gente sabe que o processo trabalhista a gente pode usar no previdenciário, mas prazo para isso? Pois é, gente, tem o prazo decadencial, né? Então, por isso que a gente se preocupa muito com essa questão da incineração, porque eles estão dando aí o prazo de 5 anos. Mas o prazo para você utilizar as provas, em tese, para você pedir uma revisão, né, é decadencial. Então, passaram-se ali 10 anos, é o prazo máximo que você pode, após ali o trânsito em julgado. Você pode requerer essas provas e trazer para o processo previdenciário para poder pedir a revisão. Então, tem que se atentar a essa questão de prazo. Uma outra coisa que eu queria falar também, Valéria, que eu até anotei aqui, que é sobre o juiz do trabalho oficial INSS para incluir a retificação. Sim. Em relação a essa questão do resultado do processo trabalhista. Do resultado né? do processo trabalhista. E tem, gente, é o artigo 75 da IN 77, tá? Que ele autoriza o juiz do trabalho oficial INSS para incluir retificação, o vínculo trabalhista, ele pode oficial, olha que beleza. Então, de posse dessa informação, a gente já pode fazer isso. Essa interlocução, né, entre os advogados trabalhistas, os advogados previdenciários, você pode pedir para fazer dessa forma. Houve ali a modificação no processo trabalhista, já pede para o próprio juiz do trabalho, e a IN 77 traz isso no artigo 75, para oficial INSS, para constar aquelas modificações no Cadastro Nacional de Informações do Segurado. Olha que beleza. Muito e por bom. que o povo não faz logo isso? Né? Por quê? Porque não tem essa informação. Não leu a IN toda. Não leu tudo. Tem que ler toda, gente. Ali tem o pulo do gato. A gente tem que ler tudo ali. A IN tem que ler toda. A IN 77. Exatamente. Então, o que acontece? A dificuldade, Valéria, é nesse inteirinho. A gente tem uma dificuldade de pegar o processo na Justiça do Trabalho. A gente sabe que o novo Código de Processo Civil alterou, porque até então a gente tinha o quê? A execução trabalhista, com a emenda 45/2000, quem era competente para fazer a execução das contribuições previdenciárias no processo trabalhista? Era o juiz. Continua sendo ele. Só que agora, até então, ele agiu o quê? De ofício. Inclusive, em 2017, eu fiz um artigo com o professor Dr. Lázari sobre a GFIP no processo trabalhista. E aqui no meu estado, eu consegui que o TRT fizesse uma recomendação para os magistrados, que era o quê? Que legal, fazer a GFIP, a empresa fazer a GFIP. Mas lembrando que é recomendação, é 03/2017 daqui da minha cidade, Vitória, Espírito Santo. Perfeito. Só que recomendação não vincula o juiz. Então, poucos juízes fazem isso. Aderiram, até então, de fato, né? A execução trabalhista era o juiz de ofício. Só que agora, com o Código de Processo Civil em vigor, fez o quê? Agora, o advogado tem que funcionar. Ou seja, doutor, até então, o processo civil, o magistrado poderia executar as contribuições previdenciárias e pedir tudo isso. Pedir que a empresa apresentasse GFIP, fazer tudo. Porque no processo trabalhista tem a GPS e a GFIP. Obrigação principal e acessória. A GFIP, se fizer, vai direto para o CNIDS. Que aí é ótimo para o advogado previdenciarista. Sim. Já está tudo lá.
Mas aí, o que acontece? Agora o advogado tem que ficar atento na fase de execução da ação trabalhista, porque ele tem que pedir. Ou seja, se ele constatar na execução que não foi feito dessa forma, que a empresa não juntou a GFIP, ele tem que fazer o quê? Silenciar. Vou informar que o INSS, que esse processo aqui tem provas para colocar lá. E muitas vezes, mesmo assim, mesmo estando lá no INSS, no processo administrativo, só a advogada previdenciarista entrar com processo no administrativo, às vezes, mesmo assim, com tudo mastigadinho, o advogado previdenciarista não consegue. Ele vai ter que entrar com uma ação judicial na esfera federal pedindo, porque a gente precisa ter negativa, né, doutora? De muitas coisas a gente tem que ter negativa. Aí tem Exatamente, a negativa administrativa. Aí tem a questão de entrar, né? Tem muita gente que questiona se o pedido de revisão a gente poderia entrar diretamente na esfera judicial ou, de fato, a gente precisa entrar na esfera administrativa para ter a negativa. E aí tem, assim, uma divergência de opiniões, né, Valéria? Sim. O que acontece? Existem advogados que entram direto na esfera judicial. O INSS, obviamente, vai contestar, dizendo que não teve ali a negativa na esfera administrativa, né? A contestação deles é sempre assim, nesse sentido. E, às vezes, na réplica, a gente consegue reverter isso, tá, gente? Porque o que se coloca? Jurisprudencialmente falando, a gente tem muitas jurisprudências que são favoráveis nesse sentido, que dizem que a revisão já é esperado do INSS que ela seja negada. Então, em tese, é uma perda de tempo para o segurado. Existem várias jurisprudências nesse sentido, que a gente pode utilizar a nosso favor. E aí, a gente, então, não entra na esfera administrativa, já entra direto na esfera judicial. Mas existe também uma outra vertente que fala o seguinte: para não ter nenhum tipo de problema, eu já entro na esfera administrativa, pego a negativa e judicializo. Isso. Aí vai muito da sua região, de como isso é encarado na sua região, ver a jurisprudência do seu tribunal. Tem que conhecer o seu tribunal. Exatamente, tem que conhecer. Eu, por exemplo, aqui estou na primeira região. Qual que é a sua região aí, Valéria? A minha é a segunda. Segunda, pois O que eu faço? Eu geralmente entro com pedido administrativo. Por quê? Eu não espero a negativa. Eu espero 45 dias da lei. Entendi. Né? Porque aí, deu 45 dias. Mas aí também tem aquela coisa, né, doutora Valéria? Tem que saber manusear o processo previdenciário. Tem. Porque às vezes a pessoa fala, mas calma aí, doutora, que 45 dias é esses? Eu tenho que explicar para o juiz também, eu tenho que desenhar para o juiz. Eu costumo dizer assim, gente, desenha. Porque quando vai chegar uma réplica, a doutora falou. Lógico, o INSS vai falar, olha, ela não esperou o processo findar, ela não tem a negativa. Não teve negativa. Aí a gente, estudioso do direito previdenciário, a gente já abre uma preliminar e diz que o prazo foi 45 dias, que ele não respondeu em 45 dias. Negativa portanto, tácita, né? A negativa tácita já foi dada. Mas aí é que a gente estava conversando no início, né? Tem que estudar o previdenciário. E é melhor olhar o entendimento da sua região, porque muitas vezes, por exemplo, aqui no TRF1, dependendo da situação, eles têm aceitado a gente não entrar na esfera administrativa, entrar já direto na judicial. Eles não têm levado em consideração as preliminares lá da contestação do INSS, mas depende da região. É preciso verificar isso. É bom conhecer. Eu costumo dizer assim, gente, quando você começa a advogar, eu fui assim. Quando eu comecei a advogar, eu quis conhecer primeiro todos os magistrados. Eu assisti a audiência de todos eles, para saber o perfil dele. Muito bom isso. Eu preciso saber o perfil do magistrado, entendeu? Então, conhecer o magistrado. Você aprender, né, o trejeito dele ali, o que agrada, o que desagrada, o que irrita. Isso aí. Isso é muito bom. E depois, o que eu fiz? Conhecer os processos, as sentenças dele. Eu tenho que conhecer o raciocínio dele. Tenho que saber como ele maneja esse conhecimento todo dele no processo. E aí, o que a doutora falou? Você tem que conhecer a jurisprudência do seu estado. A doutora Fabiana colocou aqui, ó, a informação muito importante, depende da comarca. Tem comarca que o processo judicial demora mais que no administrativo. Exatamente. Também tem que ver essa questão. E aí tem outra coisa também, né, doutora? Se a advogada
quer entrar no administrativo, porque muitas vezes o administrativo, ele funciona, gente. Não é dizer que nunca funciona, não. Sim, No rural, sim. por exemplo, na aposentadoria híbrida, eu prefiro administrativo, aqui no meu estado. Exatamente. No rural, mas muita híbrida. coisa, a gente precisa tirar essa ideia de que advogar é só judicializar. Ainda mais nós, previdenciaristas, dá para resolver tanta coisa na esfera administrativa, muito mais rápido, né? Menos oneroso, melhor, porque todo mundo recebe mais rápido. Enfim. Sim. E aí tem outra coisa também. Eu, sinceramente, eu gosto muito da esfera administrativa. Tem algumas coisas. A aposentadoria híbrida, o administrativo, nós temos decisões assim, fantásticas que a gente não encontra no judicial. O judicial está suspendendo os processos por causa do recurso aí repetitivo. A administrativa está concedendo. Então, eu fico na administrativa, na aposentadoria híbrida, porque eu conheço o meu estado. Exatamente. E, Valéria, isso é uma colocação muito importante, que eu sempre falo, né? Eu acho que o que falta para nós previdenciaristas, principalmente para quem está começando, é entender a estrutura previdenciária, na esfera administrativa e na esfera judicial. Gente, no administrativo, a gente tem vários entendimentos. Por exemplo, a gente tem o INSS e tem o Conselho de Recursos. São órgãos separados, independentes e que têm entendimentos diferentes, né? Então, a gente precisa conhecer o entendimento do INSS, conhecer o entendimento do Conselho de Recursos, conhecer o entendimento do Juizado Especial Federal e das varas federais. São vários entendimentos. Tem diferença. E para você conceder, assim, entender qual o melhor caminho para o seu segurado, você precisa conhecer todos esses entendimentos, né? Para saber onde vai dar certo ali. Onde vai dar certo primeiro. Onde vai dar certo primeiro, né? O que você vai preferir nessa vez, né? E outra coisa também, saber manusear um mandado de segurança. Saber impetrar um mandado de segurança. Tem um advogado que me falou, recente, estava em reunião com um advogado, que ele falou assim, nunca entrei com mandado de segurança. Eu, como assim? Não, como inclusive, assim? doutora, eu amo inclusive, a dificuldade é tão grande em relação ao mandado de segurança que a gente vai até dar um curso prático só de mandado de segurança. Muito bom. Porque a gente recebe o tempo inteiro o pedido, eu não sei como faz, eu não pego o modelo, mas mesmo com o modelo, a pessoa tem que ter, né, ali a expertise do caso concreto para de fato entender como aquilo vai dar certo. Eu também amo. Na verdade, o que acontece comigo? Eu sou aquela advogada ainda que eu vibro muito com direito. Eu vibro muito com direito. E com as conquistas, quando eu conquisto alguma coisa para o cliente, meu olho assim realmente brilha. Eu realmente gosto do direito previdenciário e gosto dessa oportunidade que Deus me deu de poder ajudar o segurado, o cidadão. E aí o que acontece? É maravilhoso. Mandar segurança para mim, eu falo assim, gente, é meu colega, fica do meu lado. Meu super amigão, tanto quanto as reclamações da ouvidoria. Eu junto meu contrato de honorários nos processos, né, todos, né? E peço reserva, né, dos 30%, né? O restante a gente entra com ação autônoma. Mas aí o que eu fiz? Teve um processo que eu não juntei o contrato na fase inicial, que geralmente eu junto com a inicial. Mas esse passou a ser percebido e não foi juntado. E aí o RPV ia sair e o que eu fiz? Juntei o meu contrato. O que o juiz fez? Indeferiu, porque ele falou que eu juntei no tempo indevido. O que eu fiz? Mandado de segurança. Entrei com mandado de segurança e aí os embargadores entenderam? Que muito embora eu não tenha juntado o meu contrato de honorários junto com a inicial lá atrás, o RPV não tinha sido feito ainda o TRF. Ele não tinha ido para o tribunal ainda. Não tinha ido para o tribunal. Então não tinha por que indeferir. Aí se o advogado não sabe manusear ou tem medo de mandar de segurança, o que ele pensa? O juiz vai tem razão. aceitar. O juiz nunca tem razão, gente. Eu parto do princípio. O juiz nunca tem razão. Eu sempre tento encontrar uma brecha ou na jurisprudência ou na legislação para mostrar a ele que ele não tem razão. E até porque é esse gostinho que me faz ficar na advocacia. Porque quando a gente vê assim, você imagina, ele não interferiu. Eu falei, gente, como assim? Ele não quer que eu receba meus 30%? O que é isso, gente? Só não queria ter o trabalho ali. Eu falei, por quê? Acostumada a indeferir, né? Aí lá no escritório, a gente tá essa questão de mandado de segurança, rapidinho,
sem querer te cortar, é muito da gente estar muito ciente, né, do que a gente tem direito. Sim. Né? É aquilo que você falou, às vezes está começando, fica meio receoso, acha uma audácia. Não, tem que tentar. E não é, gente, tem muita coisa errada e a gente precisa fazer uso desse remédio mesmo. Eu faço muito uso. E lá no escritório tinha uma recém-formada que virou para mim e falou assim: ai, doutora, acho que isso não vai colar, não. Eu falei assim, menina, o não você já tem. O não você já tem. Vamos fundamentar o mandado de segurança, fundamentar direitinho e vamos ter vitória. Pronto. Então, assim, eu gostei de que a doutora falou que vai dar esse curso de mandado de segurança. Sim, a gente vamos tem no dar final. curso. Eu gostaria que a doutora falasse mais um pouquinho sobre mandado de segurança, desse aí o link, algum sinal aí pra gente. Quando vai ser esse curso? Então, gente, esse curso a gente está fechando o cronograma dele. Vai ser um grande processualista que vai dar esse curso. Que ela vou dar um spoiler, né? E a gente vai lançar esse curso agora, provavelmente no final de agosto, para começar em setembro, tá? Então, fiquem de olho lá no meu perfil, Valéria Guimarães V, e no do Prev Advance, que é a nossa plataforma de cursos previdenciários. Então, vai ter mentoria, vai ter o curso de mandado de segurança, vai ter um curso de processo previdenciário, Valéria, que eu acho importantíssimo, porque eu acho que falta muito esse manejo, né, do processo. Entender até o conselho recursal, né? Que às vezes exatamente. Que processo administrativo é só ter deferimento, né? E exatamente. Aí a gente vai tratar tanto o processo administrativo quanto o processo judicial também. Então, fiquem de olho nos perfis que logo, logo a gente já vai ter o link para inscrição. Tudo sobre mandado de segurança. Absolutamente tudo. Um curso só de mandado de segurança. Vai ser show de bola. Tá. Vamos finalizar com uma mensagem aí para os nossos advogados. Hoje é o dia do advogado. Parabéns a todos vocês. Que vocês continuem nessa luta pelo direito social. Ou quem faz aqui direito empresarial também, continue lutando, sim, acreditando. E o jovem advogado, não percam a esperança. Sempre tem caminho para os novos. Não fica desiludido, porque às vezes essa pandemia causou no jovem advogado uma tristeza e um desânimo. Não fica assim. Cada crise a gente é para ficar melhor. Eu digo que sem dúvida, tudo de ruim é para melhorar. Então, com assim, certeza. vai melhorar. E sempre existe uma luz no fim do túnel, né, gente? Onde a gente acha que só tem caos, sempre há de aparecer algo de bom. Então, eu tenho falado muito sobre empreendedorismo, sobre empreender nessa época de pandemia, sobretudo na área previdenciária. Então, acompanho o perfil, estou sempre fazendo lives, estou sempre dando dicas. Não vamos desanimar, não, gente. A gente tem uma missão muito importante nas mãos, uma responsabilidade social muito grande. E a gente tem que saber, não só hoje, no Dia do Advogado, mas sempre, do nosso valor para a sociedade. Né, Valéria? A gente precisa ter a dimensão. Nós somos importantes para a sociedade. Essenciais à justiça. Essenciais então, à justiça. Vamos nos valorizar tanto quanto merecemos, tá? Parabéns a todos. Eu sou muito orgulhosa de dizer que eu sou advogada. Também. Significa muito para mim. Quem conhece a minha história sabe. Então, eu sou só gratidão e felicidade nesse dia, e principalmente de estar aqui com você fazendo essa live. Obrigada, viu? também. Volto a dizer, você é muito querida. Gente, quem tira uma foto nossa e marca a gente? Tira um print, essas letrinhas na minha cara. Vamos lá. Verdade. Vai, gente, printa e coloca e marca a gente. Valéria e Valéria. Gente. A dupla dinâmica. Doutora, muito Valéria, obrigada. A todos vocês ficaram até o final. E, doutora Valéria, obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Próxima. Até a próxima. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.